Capítulo 5. Ladrões da alegria, sequestradores da felicidade. Alguns causam felicidade aonde quer que vão, outros quando se vão. Oscar Wilde. Como você aprendeu até aqui, o caminho da vida é permeado pelo relacionamento com pessoas. Algumas delas atravessam nossa existência e nos trazem sofrimento. Outras cruzam a nossa jornada e fazem brotar sorrisos e arrepios no corpo. Certamente essas descrições fizeram você se lembrar de alguém nesse exato momento. A que memória seu cérebro remeteu? Qual foi o sentimento que surgiu? Você suspirou? Ah, que saudade! Ou expirou, sai coisa ruim? Em 2015, a Disney Pixar lançou a animação Divertidamente. Mais um daqueles longas infantis que ensinam grandes lições aos adultos. Se você ainda não assistiu, assista. O enredo conta a história da pré-adolescente Riley, de 11 anos, que muda de cidade com os pais e vê sua vida se transformar. O mais interessante, contudo, é que a história da menina é contada por meio de suas emoções. Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, as personagens centrais. Ao ser entrevistada pela revista Saúde sobre o que podemos aprender a respeito das nossas emoções com o longa, a neuropsicóloga Cleide Lopes, do Centro de Longevidade do Hospital 9 de Julho de São Paulo, disse: todas as recordações que temos, sejam elas boas ou ruins, trazem consigo sentimentos. Assim como acontece em Divertidamente, as pessoas que passaram pela nossa história também acabam tendo terrenos a construir ou a vender no condomínio de nossas memórias. Como já dissemos antes, infelizmente não estamos no mundo ideal. Neste mundo real, convivemos com as variedades de pessoas tóxicas e complicadas. Algumas delas são invejosas, outras vingativas. Há também as orgulhosas, as procrastinadoras, as preguiçosas e até aquelas que odeiam você pelos mesmos motivos que outras amam. Reforço ainda que algumas conseguem reunir mais de uma dessas más qualidades. Veja que desde que o mundo é mundo, esse tipo de pessoa existe. No livro da sabedoria milenar já era necessário instruir o povo acerca disso. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Não é surpresa, então, que em nossos dias também haja os ingratos, os indiferentes, os perturbadores da paz, os perseguidores, os mentirosos, os falsos, os hipócritas, os que se fazem de vítima o tempo todo, os irresponsáveis, aqueles que nunca correspondem às expectativas. O ladrão de influência é a classe mais comum e sorrateira, os traidores, os famosos Judas. Claro, existem ainda diversos outros adjetivos negativos e nomenclaturas que poderiam ser usados, mas estes que acabo de citar nos ajudam a imaginar o tamanho de nossa luta diária para manter bons relacionamentos com os outros. Lidar com pessoas não é tarefa fácil. Verdadeiramente é um desafio. Cada ser humano é repleto de diferentes valores, cultura e história de vida. As experiências pelas quais cada pessoa passa definem como ela interpreta ao longo do caminho na terra dos viventes. Uma constatação impactante é saber que, em meio à crise mundial de 2008, que teve seu marco inicial em 15 de setembro daquele ano nos Estados Unidos, após o colapso causado pela bolha especulativa do mercado imobiliário, levando bolsas de valores mundo afora a despencarem, o capital a desaparecer, imóveis a desvalorizarem a níveis absurdos e empresas multinacionais a quebrarem. O único mercado que cresceu e muito foi o de pet shop, e permanece em alta, segundo pesquisa realizada por Khaled Mulvey, publicada pela Ibis World, que avaliou o período de 2003 a 2011 e prospectou até nossos dias. Que lição tiramos disso? Que sim, o ser humano descobriu que é mais fácil lidar com um animal de estimação do que tentar entender pessoas. Pense no melhor amigo do homem, sim, o cachorro. Um cachorro tem uma facilidade de perdoar rápido que deve nos servir de inspiração. Você pode dar uma bronca em um cachorro
E se chamá-lo de volta, em seguida ele virá correndo e feliz, pois não guarda rancor. Além disso, cachorros costumam ser alegres e transformam de maneira positiva o ambiente onde vivem. Temos muito a aprender com o universo dos pets. E assim a humanidade tem preferido comprar um hamster do que resolver pendências emocionais com outros seres da mesma espécie. Mas também não é para menos. Está cada vez mais difícil de entender as pessoas. Por mais impossível que pareça, se dar bem com gente, com outros seres humanos, é essencial para a felicidade. Um bichinho de estimação traz muita alegria, afinal de contas, ele não trai, não fala mal de você, nem o abandona. Contudo, um par da mesma espécie pode torná-lo feliz e completo, sem desmerecer, é claro, a função emocional que um pet cumpre na vida de seus donos. Mas é imprescindível dizer que gente precisa de gente. Como seres pensantes e emocionais, nós nos conectamos a outros, fazemos histórias juntos, mas não temos uma ideia clara de quem esses outros realmente são. Quando nos tornamos disponíveis emocionalmente em busca de uma conexão profunda, muitas vezes somos feridos exatamente por aqueles em quem depositamos nossa maior confiança. Todavia, nossa humanidade, mesmo ferida, anseia por conexão. Por isso, temos dificuldade de deixar ir embora de nossa vida as pessoas que nos fazem mal. De certa forma, estamos ligados ao outro emocional e espiritualmente, ainda que na dor. Recentemente, fiz uma pesquisa em minhas redes sociais. Perguntei aos meus seguidores qual era a maior dificuldade deles ao lidarem com pessoas. Teve de tudo nas respostas: falta de confiança, decepção, feridas emocionais. Estes são apenas alguns exemplos. O que realmente me surpreendeu é que 70% das respostas foi pessoas. Meu problema ao lidar com as pessoas são as pessoas, afirmou um seguidor. Pessoas são complexas, sim, mas a vida é muito curta, então precisamos simplificar as coisas. A época de levar desavenças para o túmulo já passou. A proposta deste livro é exatamente simplificar as relações humanas. Essa é a minha sugestão para a felicidade no que tange às relações interpessoais. A jornada de nossa existência é uma estrada cheia de pedras. As águas de corredeiras têm lições preciosas a nos ensinar. Ao observarmos como é um riacho no meio de uma fazenda, percebemos que, apesar de deparar com muitas pedrinhas, a água, em vez de enfrentá-las, contorna uma a uma com elegância e rapidez. A água corrente sempre seguirá o seu caminho sem se importar com a quantidade de pedras à sua frente. Se nos comportássemos como a água. Nós, em vez de perder tempo batendo de frente com as pedras, simplesmente avançaríamos para a próxima fase do rio. É importante entendermos que na vida, algumas pessoas não são pedras de tropeço, como falamos no início do livro. São pedras no sapato mesmo. Já outras são essenciais para a construção da escada do sucesso, mas sempre serão como pedras, incômodas e pesadas de se carregar. Um ser humano não treinado emocionalmente e frio espiritualmente, quando vê uma pedra no caminho, tende a querer chutá-la com o intuito de tirá-la da frente. Veja bem, quem se machuca é somente quem golpeia. A pedra continua sem sentir nada. Ela está ali apenas cumprindo o seu propósito, ser pedra, estática e fria. Entenda, as pedras não estão no seu caminho para serem chutadas. Se chutá-las, quem vai se machucar será você, só você. Falamos bastante sobre isso no capítulo 3, quando tratamos dos contornáveis. É simples assim. Governe as suas emoções para não chutar as pedras pelo caminho e preserve-se da dor da topada. Pedras no sapato devem ser retiradas. Pedras na estrada devem ser contornadas se forem de tropeço. Se forem pedras do tamanho certo para a construção da escada do sucesso, estamos em sua estrada, devem ser usadas. Sim, você só chega lá com a ajuda de pessoas. As famosas pedras no caminho sempre existirão. Carlos Drummond de Andrade poetizou bem sobre esse tema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.
Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Seja na vida de Drummond, seja na minha, seja na sua, seja as pedras ali estão. Por vezes, persistentemente ficam em nosso caminho. Na vida, essas pedras em geral são indivíduos que comumente nos são próximos como familiares, possivelmente pessoas incontornáveis. E tem mais. Quanto mais próxima é a pessoa, mais chance de nos ferir ela tem. Por quê? É na proximidade que munimos as pessoas de informações a nosso respeito. Contamos nossas dores, nossos erros, segredos e sonhos. E isso se torna em bala na agulha contra a gente depois. Por isso, as 3 esferas de amizade sobre as quais falei no capítulo 1 são tão importantes. Precisamos ficar atentos a quem tem acesso à nossa intimidade. Contudo, as escadas do sucesso realmente existem. E adivinhe, também são pessoas ou oportunidades disfarçadas de pessoas. Sendo assim, não dá para desistir das pessoas, entende? Sei que, quando estamos feridos, não concordamos com essa verdade. Mas acalme seu coração e vamos seguir desbravando esse universo socioemocional que são as relações humanas. Percepção da realidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Machado de Assis. O Rio de Janeiro foi meu lar por 33 anos. Como fui criado no subúrbio da cidade maravilhosa, infelizmente eu me acostumei com a violência e, sobretudo, com a rotina de assaltos da região. Hoje, morando em Orlando, na Flórida, percebo o quanto aquele tempo no Rio contribuiu para que eu ficasse mais esperto. Dificilmente alguém se aproxima de mim com má intenção e eu não percebo, mas também o quanto isso prejudicou a minha qualidade de vida mental. Muitas vezes, quando eu via uma moto se aproximando no rio, meu coração já disparava. Eu começava a suar frio e literalmente entrava em pânico. Isso porque eu fui assaltado à mão armada algumas vezes naquela região. Certa vez, quando Jeanine estava no 8º mês de gravidez da nossa primogênita Júlia, 4 bandidos me renderam em frente à casa dos meus pais. Além de levarem todos os bens, ainda ameaçaram me matar. Como no momento do assalto eu estava ao telefone com a Jeanine, ela escutou tudo do outro lado da linha e quase desmaiou. Eles roubaram meu relógio, meu aparelho celular, todo o dinheiro da carteira e a minha aliança. Ainda assim, os ladrões de carro levaram menos em valor do que os ladrões da alegria, os sequestradores da paz e os assaltantes de sonhos. É por isso que no livro de Sabedoria Milenar, o Mestre Jesus nos ensina: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde leões não escavam nem roubam, porque está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Relógio você compra outro, mas e a sua paz? Exemplo cotidiano. Um amigo próximo comprou uma linda caminhonete esses dias. Estava todo feliz com a nova aquisição. Conseguira bons juros no financiamento e estava satisfeito com todo aquele conforto. Seu sorriso podia ser visto a quilômetros de distância. Ao estacionar na padaria do bairro para levar um pãozinho fresco para casa, um vizinho debruçou-se na janela do veículo e com cara de desdém disse: "Bom carro, hein? Pena que nessa cor é muito difícil de vender depois." Uma frase. Apenas uma frase, e lá se foi a alegria da compra. Bandidos psíquicos estão por toda parte. Ladrões de alegria são mais comuns do que você imagina. Eles estão por toda parte, dentro da sua família, na escola, na igreja, na rua e no seu trabalho. Neste capítulo, quero ensinar você a identificar e depois a blindar-se contra esse tipo de gente. Eles estão por toda parte e você precisa saber identificá-los e proteger-se. Apenas isso. Escolha quem fica e decida quem vai. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse que o caráter de um homem é formado pelas pessoas com quem ele escolheu conviver. Sendo assim, alguns devem apenas passar pela sua vida, outros devem ficar para sempre. A decisão sempre será sua. Você escolherá as pessoas que formarão seu caráter. Literalmente, há pessoas que entram em nossa vida por acaso. Contudo, não é por acaso que elas ficam.
Use o seu senso de propósito de vida, a sua maturidade, caso já a tenha alcançado, e a sua conexão com Deus para tomar essa decisão que muda destinos. Imagine ter um vizinho de porta que é um ladrão de alegria, um parente que é um sequestrador emocional ou um colega de trabalho que é um assaltante de paz alheia. Percebe que essas pessoas podem fazer parte das suas esferas de amizade, capítulo 1, ou que podem ser incontornáveis, capítulo 2. É nesse momento, então, que surge a pergunta: Tiago, mas como eu escolho quem deve partir da minha vida? Esta é minha filosofia pessoal. Quando se tem uma desculpa, mas não uma palavra de perdão, quando há sempre uma explicação, mas nunca um arrependimento, o melhor é cortar, seja o que for, pela raiz. Sabe o que isso significa? Jamais meça uma pessoa pelos seus erros, mas por sua capacidade de arrepender-se e consertar as coisas. Pessoas sempre vão errar, mas poucas vão se arrepender e consertar. Dê muito valor a essas poucas. Às vezes é possível, em vez de bloquear as pessoas definitivamente da sua vida, apenas mudar o local que você frequenta e onde elas estão, tornando-as contornáveis conforme o capítulo 3. Outras vezes, isso é impossível. Que novela! Veja o caso dos seguidores de Jesus. Pedro, da esfera de amigos íntimos, e Judas, da esfera de amigos necessários, erraram com Jesus. Um o negou, o outro o traiu. Os dois erraram em relação ao homem a quem juraram felicidade. Mas Pedro se arrependeu e voltou, enquanto Judas foi embora e se suicidou. Acredite, as pessoas à sua volta decidem o destino que vão tomar. Algumas farão de tudo para buscar reconciliação. Nesses casos, seja humilde e aproveite a oportunidade. Outras simplesmente darão as costas e desaparecerão para sempre. Pessoas são imprevisíveis, contudo, em suas ações e reações revelam quem são. Todo mundo dá pistas de quem realmente é, mesmo quando estão interpretando um papel para tentar se relacionar com você. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas antes já dava sinais que havia algo de errado na relação que ele mantinha com o dinheiro. A Bíblia diz que ele roubava da sacola de ofertas e das esmolas que o ministério de Jesus recebia. Pessoas que traíram você recentemente deixaram pistas antes de consumarem o fato. Você é que não ligou os pontos. Ser um especialista em pessoas exige atenção e aprendizado. Você precisa prestar atenção aos detalhes do comportamento e às palavras de cada pessoa para aprender com isso. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Platão. Pode prestar atenção a isso. Quando alguém fala mal dos outros para você, é um sinal de que um dia essa pessoa também falará mal de você para os outros. Esse é o ciclo dos relacionamentos e da convivência. Você quer estar rodeado de pessoas inteligentes ou de pessoas mesquinhas? Identifique e depois aproxime-se ou afaste-se, selecionando as pessoas que você deseja manter por perto. Talvez seja esse o motivo de o ser humano ser tão apegado àquilo que não tem sentimentos, como no caso de bens materiais. É dessa forma que ele se sente mais seguro, já que coisas não traem. Coisas não ofendem, não abandonam, não criticam. Coisas não reagem ao que você diz ou fala. Coisas cumprem o propósito de serem usadas por você na hora que você deseja, sem se incomodarem de serem deixadas de lado em seguida. Em geral, o ser humano prefere valorizar coisas, não pessoas. O interessante é que nem sempre isso acontece, porque a pessoa é essencialmente materialista, mas porque é uma relação que dói menos. Por mais difícil que a convivência humana pareça ser, e ela realmente é, jamais transformaremos o mundo usando coisas, mas servindo pessoas. Coisas não reagem ao racismo, pessoas se juntam e protestam contra isso. Coisas não se sentem injustiçadas com a maldade, mas pessoas injustiçadas precisam de outros que lutem por elas. O mundo precisa de boas pessoas mais do que de coisas modernas. Você pode até amar as coisas, mas elas jamais amarão você de volta. A decisão de amar e servir pessoas é difícil de ser tomada, mas é necessário. Tipos de ladrões da felicidade. Para ajudar você a identificar e se proteger com mais facilidade contra os ladrões da felicidade, que hoje podem estar em qualquer nível de relacionamento com você, fiz um pequeno resumo dos principais tipos com os quais você vai deparar. Veja a seguir. O desinteressado.
Esse tipo de sequestrador emocional faz um comentário negativo sobre você ou comparações a respeito do que ele tem e você não. Assim é o desinteressado, um sem noção. Não há um real interesse em ferir. O comportamento do desinteressado não é proposital. Se você for mulher, funciona assim. Uma amiga desinteressada chega à festa do ano, a qual todos foram convidados. Olha para você de cima a baixo e dispara: Fulana usou um vestido igual ao seu na semana passada. Nada vai mudar no mundo porque alguma pessoa já usou um vestido igual. Caso ela não tivesse mencionado, você nem saberia disso. Como ela não tem noção de que isso poderia incomodar ou ferir você de alguma forma, ela faz o comentário bem no meio de uma festa importante. Existe muita gente assim, inclusive, pasme, você pode estar nessa categoria. Eu sempre presto atenção ao que falar quando alguém me mostra um trabalho ou uma nova conquista. Às vezes eu nem gosto do que foi mostrado, mas decidi não ser um ladrão de felicidade alheia. Mas, Tiago, nunca serei sincero com as pessoas? Você poderia contra-argumentar. Claro que vai. Primeiro, porque nada é tão ruim que você não possa buscar algo para elogiar sinceramente. Se não lhe agrada o vestido repetido, elogie o belo sorriso ou cabelo e as joias ou mesmo sapatos. Se o texto tem um tema que você não lhe agrada, elogie a coesão de ideias. Se você nunca compraria um carro daquele modelo, elogie o acabamento. Compreende? Sempre há algo para ser sinceramente elogiado. Lembro-me de um filme em que o personagem principal era um cara de que todos gostavam. O segredo, ele nunca roubava a alegria de ninguém. Uma mulher sem nenhuma beleza foi cumprimentá-lo em uma fila de espera. Ele a olhou nos olhos, sim, sorriu e disse: a maçã do seu rosto é incrível. Tem o formato perfeito e fica rosada quando você está envergonhada. Um elogio sincero que mudou o dia ou a semana daquela mulher que era pouco admirada. Mas fique atento, pois se a pessoa for de uma das 3 esferas da amizade ou tutorada de alguma forma por você, vale a pena em um dia comum, ou seja, fora de um evento especial em que as emoções estão à flor da pele, mencionar como você faria tal coisa diferente ou compraria outro tipo de produto, de modo a agregar valor à vida da pessoa. Amigos fazem isso. Agora, se a pessoa não é amiga ou monitoreada por você, ela dificilmente entenderá que você quer apenas ajudar. Então, meu conselho é: evite roubar a alegria de alguém. A camisa do amigo é feia e você não gostou? Não diga isso no dia em que ele está vestindo para o evento importante. Não estrague o momento de ninguém. Não seja um desinteressado. Dias atrás, quando Jasmine nasceu, Janine me convenceu sobre a necessidade de comprarmos um segundo carro. A minivan que dirige para dar conta de levar 4 filhos, sogras e a Joana, a benção que Deus nos ajuda com as crianças de um lado para o outro, não estava sendo suficiente, pois às vezes preciso ir a um lugar e Janine para o outro. Então fomos a uma grande loja de carros da cidade. Ficamos impressionados com a quantidade de automóveis modernos naquele enorme pátio. O vendedor me apresentou 4 opções de veículos dentro do valor que eu dispunha para dar de entrada no carro. Para minha surpresa, uma Mercedes-Benz do último modelo estava na lista que a minha entrada financeira comportava. Fiquei empolgado. Os outros carros ofereciam o mesmo conforto, mas não tinham aquela dianteira luxuosa, aquele banco caramelo, aquele símbolo imponente da Mercedes na frente do carro. Não era uma Mercedes, enfim. Fiz o test drive nos 4 modelos apresentados, mas o meu coração estava inclinado para a Mercedes por causa de todo o status, do conforto e da impressão que ela proporciona. No auge da emoção, busquei foco e comecei a pensar nas pessoas que amariam me ver naquele carro e nas que eu morderia de raiva por isso. Foi aí que uma ficha caiu. Eu gostaria que você também entendesse essa linha de pensamento. De antemão, sei que não é a única linha de pensamento correta sobre o assunto, porém é a mais viável que encontrei até hoje. Eu a chamo de retrato mental. Eu desenhei toda uma cena em minha mente. Imaginei que estava chegando em uma festa com aquele carro. Em geral, as pessoas me conhecem, sabem quem sou e o que faço. Quem não tem condições de ter aquele carro certamente pensaria: tá com dinheiro, hein? Deve estar metido em algum rolo por aí. Outros ficariam calados, mas começariam a invejar a minha nova aquisição. Muitos outros comentários negativos iriam correr como correm as águas em um rio. É interessante que aqueles com condição financeira de comprar carros até melhores poderiam se sentir ameaçados. Entre estes, a conversa da noite seria, entre um bochiche e outro: como o Tiago pode andar num carro desse? Será que fechou um novo negócio? Mas ele também é pastor, né? Deve ter dinheiro de fiéis nisso aí.
É claro que no mundo ideal as pessoas vibrariam com a conquista, ficariam felizes pela vitória. Contudo, estamos no doloroso mundo real, no qual há inveja, em que as pessoas falam mal e arranjam desculpas sobre por que isso não aconteceu com elas, e sim com você. Ou acham inconveniente que você tenha alcançado o mesmo patamar que elas. Foi assim que decidi não roubar a alegria de ninguém nem me colocar sob a luz dos holofotes. Claro que não abri mão do conforto da minha família, mas ao final optei por comprar um carro que não fosse tão chamativo e que tivesse uma qualidade similar. O que mais chama a minha atenção é que o preço foi o mesmo, porém o impacto emocional que gerou nas pessoas foi diferente. Quero ressaltar que não há problema algum em você comprar o carro que quiser. Eu decidi não exibir uma máquina como aquela para não ganhar mais inimigos e não estragar a alegria dos que têm menos ou mais do que eu. Eu já tenho problemas demais sem provocar ninguém. Imagina se começasse a procurar isso. Por fim, a minha família está feliz com o carro e os meus amigos e inimigos ocultos, aqueles que dizem amigo, mas na verdade querem o mal, que convivem comigo não estão ofendidos nem cochichando por aí. Eu acho. Sei que isso é delicado, pois quando você compra, por exemplo, um computador novo, quer que todos saibam dessa sua alegria, quer que vejam que você conseguiu comprar o melhor. Apenas tome cuidado para que, sem saber, você não se transforme em um desinteressado ladrão de felicidade. Tem muita gente que sofre vendo o que você tem, ainda que você considere pouco. Se você resolver esbanjar, o abismo entre você e as pessoas aumenta bastante. Tem gente que sequestrou suas emoções por algumas horas por causa de coisas que contaram para você ou pelo que postaram nas redes sociais. Mas isso não quer dizer que elas o queriam ferir. Às vezes eram desinteressados, como eu já fui, quando expunham coisas que afetavam as pessoas. Faça um retrato mental da cena de como as pessoas reagiriam ao saber da sua conquista e você terá sabedoria para fazer as melhores escolhas. Desinteressados ainda podem ser de outros tipos e continuar sendo ladrões da felicidade. O fofoqueiro, por exemplo, às vezes ele levou um assunto seu para os outros, não porque queria fazer mal a você ou expor sua vida, mas porque ele simplesmente não sabe controlar a própria boca. O portador de má notícias é outro tipo de desinteressado. Provavelmente ele não quer deixar você depressivo, mas como é negativo por natureza, ele só se aproxima para contar tragédias e afins.